é refletir sobre a identidade ou as identidades docente ou docentes e o seu novo perfil acadêmico e intelectual na era digital. Quais seriam, então, os efeitos da era digital na sociedade? Então, primeiro, certamente, com a tecnologização da sociedade, nós temos uma série de mudanças, e uma das mudanças impactantes na sociedade é uma mudança no mundo do trabalho. A gente sabe que a introdução da tecnologia na indústria desempregou muita gente. A consequência direta dessa modificação do mundo do trabalho é o desemprego. E a primeira ideia é de que o professor estaria desempregado, porque a máquina ocuparia o lugar do professor. A chegada do computador causou um certo tremor, né, em muitos docentes em função dessa ideia de que o computador ocuparia o lugar do professor. E hoje a gente está numa fase muito distante dessa primeira fase, em que esse temor, na maioria dos professores, já não mais existe. Um outro efeito da era do letramento digital é uma promessa de progresso. Quanto mais tecnologia, a ideia que se nos vem é mais qualidade de vida, mais velocidade nas ações, ou seja, longevidade. Um outro efeito social do letramento digital ou da tecnologização ou o impacto da tecnologia é essa promessa de progresso. E em terceiro, é uma mudança radical na economia baseada no conhecimento. A economia não na perspectiva da ciência econômica, mas a economia nas relações de troca. Nós sabemos que durante muito tempo a sociedade foi baseada num trabalho manual. As três grandes revoluções industriais estavam calcadas na manipulação de máquinas. A quarta grande revolução industrial, chamada Revolução Tecnológica, muda radicalmente essa maneira de enxergar a relação capital-trabalho. Com essa hipertecnologização social, nós temos então uma mudança de economia, ou seja, as relações se darão muito mais por uma questão de conhecimento, de habilidade, de aquisição, de aprendizagem, aquisição de conhecimento por meio da aprendizagem. No início dos anos do século XXI, se disse que nós estávamos entrando no século do conhecimento. Hoje, 8 anos depois, já é muito farto encontrarmos aí, muito facilmente, a ideia de que não estamos só na sociedade do conhecimento, mas na sociedade da aprendizagem. Os efeitos sociais dessa hipertecnologização, ou que eu tenho chamado aqui de era do letramento digital, se configuram nessas três vertentes: modificações do mundo do trabalho, promessa de progresso e uma nova mudança na economia, nas relações de troca, baseada agora no conhecimento ou na aprendizagem. A era digital também traz impactos ou traz efeitos sobre as formas de aprendizagem. Nós sabemos que há três formas de aprender. A forma mais comum da aprendizagem é essa forma sensório-motora, em que nós aprendemos pela prática, nós aprendemos pela vivência, pela experiência. Com o advento da escrita, a escrita tem 7 séculos. Não é? Ela começa a ser desenvolvida, criada pelos fenícios, mas são os gregos que desenvolvem esse sistema de escrita alfabético e que hoje nós temos esse legado. Mas o salto da escrita se dá efetivamente com a invenção da prensa ou a cópia, né, da prensa feita por Gutenberg. Dizem que foram os chineses que primeiro desenvolveram essa tecnologia. Gutenberg, portanto, a ele coube fazer essa massificação da prensa. Então, o conhecimento passou a ser simbólico reconstrutivo, ou seja, a escrita media a relação entre o sujeito e o conhecimento. Mas hoje, nós estamos numa era em que há uma nova forma de aprendizagem, ou então uma reconfiguração das duas. Uma soma das duas outras formas de aprendizagem. A colaboração passa a ser a tônica fundamental para os aprendizes do século XXI ou da era do letramento digital. Portanto, o impacto direto da era do letramento digital se dá na sociedade, e dentro da sociedade estão as instituições de ensino, e dentro das instituições de ensino, o que nos interessa mais diretamente, as formas de aprendizagem. O letramento digital, a era do letramento digital, exige do docente um estado permanente de monitoramento reflexivo da ação.
Essa é uma expressão de um sociólogo inglês chamado Anthony Giddens, que fizemos uma adaptação para dizer que o professor ele precisa constantemente pesquisar a sua turma e se auto-pesquisar. A chamada pesquisação, seria um termo sinônimo para monitoramento reflexivo da ação, é a ação do professor pesquisar o seu espaço de atuação e autoavaliar-se, auto-pesquisar-se. Porque monitoramento reflexivo da ação significa uma avaliação da própria prática para o exercício profissional eficiente da educação. Qual deve ser, portanto, a identidade docente, a identidade do docente na era digital? Stuart Hall faz um resumo dos três grandes tipos de sujeitos da modernidade. Um tipo de sujeito é o chamado sujeito cartesiano, que é esse sujeito dono do seu discurso, é o sujeito senhor da história, é o sujeito que faz e acontece. O segundo tipo de sujeito é o que ele vai chamar de sujeito descentrado pelo inconsciente, que foi apontado por Freud, descentrado pela ideologia apontada por Marx, apontada por Althusser, e a linguagem iniciada pelas reflexões de Fernando Saussure. E o terceiro tipo de sujeito é o chamado sujeito psicossocial. É um sujeito que tem consciência que ele não é senhor de todas as coisas, mas também ele não é assujeitado às condições sociais, às condições ideológicas, às condições do seu inconsciente. Eu queria dizer para vocês que o professor ele não pode ser cartesiano, psicológico, não pode ser um sujeito descentrado, assujeitado, mas ele deve ser um sujeito que tenha consciência do seu espaço limitado de atuação, e dentro desse espaço ele tem que ser senhor. Isso significa, portanto, que o professor, que é um ator e um coautor do processo de aprendizagem, do processo pedagógico com o aluno, deve alinhar sua prática docente às novas demandas permanentemente. E as novas demandas, hoje, são as demandas da era do letramento digital. Logo, ele precisa pensar em ser um docente inovador. E a docência inovadora pressupõe uma ruptura com a forma conservadora de ensinar, de expor e de avaliar. A docência inovadora, ela busca reconfigurar saberes para superar dicotomias. E, em terceiro lugar, a docência inovadora busca do professor, faz com que o professor busque alternativas de ação que aglutinem teoria e prática. Ou seja, a teoria também é uma forma de ação e a prática não é um receptáculo da teoria. O docente inovador, para fechar, é um articulador dos processos de aprendizagem instigantes. Ou seja, o professor não é mais aquele centro do conhecimento que o aluno já chega informado de várias coisas. As múltiplas fontes de informação dessa nova geração faz com que o professor não seja o ponto fundamental, a fonte única de dados. O docente inovador é um fomentador de utopias e emancipações dos aprendizes. E o docente inovador é um sábio, eclético e sincrético, a quem cabe contemplar os diferentes estilos cognitivos de aprendizagens. Muito obrigado.